Olá, sócios! Hoje estamos abrindo oficialmente a segunda temporada do Empreenda Direito, porque negócios com propósito merecem ser potencializados. Hoje estamos aqui com essa dupla que eu queria muito trazer para falar sobre constelação organizacional, Jorge e a Letícia. E aí, se apresentem, turma. Eu tô muito feliz, né? Obrigada pelo convite a Maria, a Luane, ao Jorge por estar aqui topando o desafio comigo. Para mim é uma honra estar aqui falando do que eu amo fazer, né? Então, só posso agradecer. Seja bem-vinda. Bem-vinda. E eu sou o Jorge Filho, estou aqui pela segunda vez, muito feliz novamente. Quer dizer que vocês gostaram da vez que eu participei. Estou muito honrado de estar aqui dividindo com a Letícia também para falar de um assunto que eu gosto bastante. Sou mentor sistêmico de carreira e vamos falar bastante sobre constelações empresariais aqui e desmistificar muita coisa também. Pessoal, antes de nós iniciarmos, fale um pouquinho de vocês, né? A experiência de vocês aí com a constelação familiar, empresarial. Bom, eu sou advogada, né? Hoje sou atuante na área de família, especificamente, principalmente nos últimos 3 anos, acredito. A constelação chegou até mim de uma forma muito pessoal e eu decidi fazer a formação, né? Então, eu sou formada pela equipe Katia Monari em constelação familiar e empresarial. Atuo também utilizando a constelação e as leis sistêmicas como método de resolução de conflito, hoje dentro do jurídico, né? Nas ferramentas de negociação, de intermediação de acordo, né? Tentando trazer ordem, às vezes, onde não tem mais, né? Então, acabou facilitando esse caminho. Tudo bem, eu acho que também da minha parte as constelações chegaram em âmbito pessoal, assim, para resolver questões de fato, assim, de bloqueios internos aí durante uns anos atrás, e eu me apaixonei pelas constelações. Então, assim, é uma ferramenta que eu sempre utilizei para minha vida. E faz 5 anos que eu montei um instituto, trabalhando com carreira, e eu percebi que por mais que eu trouxesse questões, né, e ferramentas do âmbito técnico, né, ou até mesmo pessoal, existiam alguns bloqueios que nenhuma ferramenta que eu conhecia faziam com que essas pessoas avançassem, né, mudassem as suas carreiras, né, tirassem algumas crenças repetitivas de suas vidas. E aí, o ano passado, eu resolvi trazer esse conceito para o meu negócio, né? Eu fiz a formação também e desde então eu tenho ajudado pessoas e empresas a aplicarem as leis sistêmicas nas suas vidas, assim como eu faço na minha, e os resultados têm me surpreendido bastante. Que bacana, pessoal. Então, eu gostaria também de aproveitar aí já a deixa de vocês. Eu queria que vocês trouxessem um pouco da origem da constelação familiar, né? Da onde ela surgiu, como que ela surgiu, como que ela vem evoluindo historicamente. Falar um pouco desse assunto, dessa parte. Quer começar? Eu começo. Bom, as constelações, né, elas foram, vamos dizer assim, que foram vários conceitos e estudos que foram compilados, né, pelo psicoterapeuta e filósofo Bert Hellinger, que é um alemão, né? Ele era padre e aí durante um momento da sua vida, por questões ali, inclusive relacionadas à guerra, ele resolve, né, ir para a África estudar alguns padrões, alguns conceitos, e aí ele começa a perceber uma temática, né, diferente ali relacionada ao sistema familiar das pessoas, e ele começa desde então a elaborar uma literatura gigantesca, né, explicando vários temas, não só das leis sistêmicas, mas questões relacionadas à ordem do amor, à ordem da ajuda, e uma série de temas, né, sempre com esse olhar sistêmico, né, que é um olhar não só do indivíduo, mas do sistema ao qual ele vive. O sistema pode ser um sistema familiar, pode ser uma empresa. Na verdade, um sistema nada mais é do que um grupo de pessoas, né, unidas para um tema, né, para um objetivo maior. Na família, né, é a geração, é a sobrevivência e tudo mais. Nas empresas são os negócios, enfim. Uhum. E só que o Bert Hellinger, ele não, né, hoje quando a gente começa a ampliar, né, a temática, a gente percebe que na verdade ele foi mais um compilador, né, um organizador de temas, de temáticas que já existiam antes, né, e que vêm de outras pessoas também.
Mas ele sistematizou isso, ele criou um processo, ele criou uma metodologia, e aí sim, a partir daí, as constelações elas começaram a ganhar força e a serem replicadas, a serem estudadas. E, resumidamente, da minha parte, acho que é isso, né? Tem algum ponto aí que eu esqueci, você pode Não, complementar. acho que é isso mesmo. Ele começou, de tanto ele fazer esses projetos, né, e estar em contato com as pessoas, com as organizações, ele começou a perceber que as famílias, né, os sistemas, eles estão ligados por algum propósito, como o Jorge falou. E que geralmente os padrões, eles vão se repetindo. Sabe aquela história assim, família é tudo igual, só muda o nome e o endereço. Então ele começou a perceber que as pessoas, elas se relacionam muito pelo vínculo de sangue, de amor, de lealdade. E isso que começa em algum momento, quando são desrespeitadas as leis sistêmicas que a gente vai falar já, começam a repetição de padrões, né? As dinâmicas ocultas do subconsciente, enfim. Tem uma frase que eu gosto muito que ele fala, e que mostra um pouquinho disso que a Letícia acabou de dizer, que ele costuma falar que nós somos muito mais leais do que livres. Ok. Porque a gente tem uma lealdade inconsciente que a gente não percebe. Então, às vezes, Nossa, forte isso. a gente às vezes, é leal a algo que aconteceu com o pai, com o irmão, ou seja, com essas relações que a gente tem mais de sangue e de amor realmente. Então, só que como isso acontece de forma inconsciente, né, inclusive é isso que a constelação trabalha, a gente acredita que está sendo livre, mas não, a gente está sendo, de certa forma, leal a esquemas familiares, a situações que se repetiram, até porque hoje em dia, né, já existem estudos, tem uma temática da biologia chamada epigenética, que comprova que nós herdamos padrões, crenças e traumas dos nossos antepassados através do nosso DNA, dos nossos genes. Então, assim, é uma coisa que a gente acredita que é nossa, mas no final não é nossa. Talvez você vem de um trauma, alguma coisa, um trauma Exatamente. geracional. Você já deve conhecer ou ver situações, por exemplo, de pessoas que nunca andaram de avião, têm pavor de avião, pessoas que chegam num lugar que nunca tiveram e sentem alguma sensação ruim, né? Ah, eu nunca fui no mar e tenho pânico de entrar na água. E aí a constelação ela explica que esses traumas são transgeracionais. Muito provavelmente na árvore da sua genealógica da sua família, em algum momento alguém teve um trauma nesse sentido e você herdou esse trauma. E a epigenética fala que a gente herda até 7 gerações atrás, os traumas de até 7 gerações nossas. Então, assim, é muita informação que a gente tem, possui inconsciente e que a gente acredita que está tomando conta da nossa vida e, na verdade, muitas das vezes, o campo, essa energia, ela é muito forte. Uma forma, acho que fica bem lúdico isso, é que assim, imagina, sabe o Google Drive? Que a gente tem um monte de pasta e arquivo? A nossa família é assim também, né? Nossa história, a história, né? A origem da vida, ela vem como se a família ou a empresa, né? Seja qual o sistema que a gente está analisando, ela tem um Google Drive ali, onde todos os acontecimentos, desde a primeira geração até os dias de hoje, eles ficam armazenados nessa nuvem e muito pelo vínculo de lealdade, nasce alguém que vem e segue aquela repetição, tanto para fazer um movimento de salvação e tentar fazer um destino diferente, como ele vem e fala assim: não, agora eu vou por você, você não precisa mais passar por isso. E você se identifica com aquele episódio e passa a reproduzir isso. Então, o que a constelação traz é que quando você olha, você olha para aquilo que está acontecendo, a trazer esse novo olhar, né, você permite que a força desse movimento inconsciente, ele dá sabe, um ufa, Aliviado. sabe? Agora eu consigo fazer diferente. Agora eu entendo porque aquilo ali estava, né, influenciando as minhas decisões e fica mais leve, né? Sim. Depois a gente pode dar alguns exemplos, até eu tenho exemplos pessoais para falar com relação a isso, porque, assim, como é uma coisa inconsciente, né, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o quanto isso pode estar realmente, de fato, afetando a vida delas, sabe? E aí, entrando já um pouco no que é a constelação, é justamente isso. Tanto a constelação familiar quanto a empresarial é uma ferramenta que mostra, né, através da sua sequência ali, todo o processo que a gente trabalha, formas de trazer para a consciência esses padrões, essas crenças, essas repetições, situações que aconteceram, né,
tanto no presente quanto no passado, e quando você olha, você começa a compreender. E aí, uma vez compreendendo, você já começa a ter a consciência, a clareza de que, poxa, então é por isso que eu faço determinado tipo de comportamento. E aí, através da clareza, você já começa a ir aliviando isso. Porque você percebe, bom, se eu tenho claro que eu gosto de entrar nesse tipo de situação, porque, sei lá, meus avós, meus pais passavam por isso, mas eu não quero passar por isso, você consegue modificar. Quando você não tem essa consciência, você simplesmente repete, sem perceber esse tipo de padrão. E aí, né, a gente está falando aqui específico da constelação empresarial, então pode ser relações de trabalho, né, às vezes na empresa você pode começar a dar o papel do seu chefe, olhar para ele como se fosse seu pai, enfim, aí uma série de questões que nós vamos detalhar um pouco mais adiante. E assim, quando a gente vai fazer uma constelação, que nada mais é que, né, é isso que o Jorge falou, que é um tipo de terapia, né, um método terapêutico que permite trazer essas dinâmicas ocultas, e a identificação disso com base nas leis sistêmicas. Então, quando a gente vai fazer uma constelação, a gente faz uma entrevista, né, com o constelado, a gente vai entender um pouco daquela história, das pessoas que fazem parte do sistema, das datas importantes para aquele sistema. E através de representantes, né, sejam por objetos ou por pessoas, a gente coloca isso, né, dentro do atendimento e com a posição desses objetos, dessas pessoas, né, ali a gente consegue identificar a dinâmica, né? Mas a gente vai falar mais um pouco sobre isso ainda. Então, se for a gente trazer um pouco do conceito, né? A gente estava até comentando que tem três pilares, isso? 3 leis. 3 leis. Então, a gente podia entrar nessa parte, assim, já do conceito para, né, vocês falarem um pouco deles pra gente. Sim, vamos lá. Bom, Bert Hellinger, dentro desses estudos todos, ele percebeu que existem 3 leis que regem todas essas dinâmicas, né? E essas leis, você falou pilares, mas realmente são os pilares das constelações. Sim. Porque todas os emaranhados, né, todas essas questões de disfunção são por conta do não cumprimento dessas leis, né? Então, a primeira lei é a lei do pertencimento, que nada mais é do que as pessoas, todo mundo pertence àquele sistema. É claro que a gente está falando aqui de constelação empresarial, que é vamos dizer assim, que é uma descendência da constelação familiar. Então, quando a gente fala lei de pertencimento, é que todo mundo que está naquele sistema pertence. Então, os pais pertencem àquele sistema, um filho, né, os avós. Então, toda vez que você, de certa forma, exclui uma pessoa desse sistema, aí essa lei ela começa a atuar de uma forma desequilibrada. Então, por exemplo, nas nossas famílias, muitas vezes a gente acontece de ter aquele irmão que dá muito trabalho, ou às vezes tem algum comportamento com drogas, né, os tios, e a gente acaba, depois de várias tentativas, fazendo o quê? Acaba excluindo essa pessoa do sistema. A gente não quer mais falar e tudo mais. Nas empresas, da mesma forma, a gente exclui os funcionários, demitem os funcionários, né, brigam, quebram as sociedades. Então, dependendo da forma como isso é feita, né, e como isso é enxergado não só pela família quanto pela empresa, a gente começa a ter as dissidências e os problemas que a gente vai comentar um pouco aqui. Mas, basicamente, só para deixar claro, as pessoas que estão nesse sistema, elas precisam sentir que ela pertence a esse sistema. Exatamente, elas têm o seu essa lugar. que é a máxima da lei. Elas têm o seu lugar e pertencem àquilo. Entendi. Então, por exemplo, nas famílias, não tem como você falar assim, não, esse filho não pertence a essa família. Porque a origem dele é dentro da família. Sim. O pai, enfim. Mas acontece, a gente percebe nas dinâmicas familiares, muitas vezes as pessoas, né, as famílias excluindo as pessoas, Sim. mandando embora, e, enfim, vários tipos de coisas nesse sentido. Nas empresas, elas pertencem enquanto tem um vínculo ali de trabalho, por exemplo, né? Mas mesmo assim, tendo vínculos de trabalho, você já deve ter percebido que muitas vezes você busca um funcionário para fazer determinada coisa ao invés do outro. E é um tipo de exclusão. Você tem preferências, né, para determinados tipos de coisa e você começa, de certa forma, a desequilibrar
essa lei do pertencimento. Uhum. É importante, né, deixar claro que a lei do pertencimento, ela não prega uma obrigatoriedade de presença física, né? O pertencimento, você tem o direito de pertencer a essa família, você tem o direito de pertencer a essa empresa a partir do momento que o vínculo é criado. Então, eu nasci dentro de uma família, eu tenho o direito de pertencer a essa família. Eu fui contratada por essa empresa, eu tenho o direito de pertencer a essa Exato. empresa com respeito a essas leis. E mais do que físico, é um lugar que a gente dá internamente. Né? É isso que às vezes acredito que uma das polêmicas maiores da lei do pertencimento Uhum. é que, poxa, como é que eu vou conviver com a minha mãe que é narcisista? Ou como que eu vou manter um empregado que está me passando para trás e está sendo desleal dentro da minha empresa? Então, o pertencimento, ele é entender que essa pessoa, por mais que ela possa ter errado ou que ela não tenha cometido ações boas no mundo físico, Uhum. né, antiéticas, ela tem o direito de pertencer e esse lugar é aqui dentro. Então eu olho para essa pessoa e entendo que ela me deu o que ela tinha para me dar, mas ainda assim ela tem direito de pertencer. Então, aqui através de mim, ela tem um lugar dentro desse sistema, né? E o pertencimento também, uma das que as pessoas não sabem, além dos julgados das ovelhas negras, que geralmente são excluídas do sistema, a questão dos abortos, né? A partir do momento que a vida há existência e pertencimento. Então, eu já fiz muitas constelações onde a presença desses filhos que não puderam vir, muitas vezes como até num movimento de salvação ali por alguma história dentro daquela família, eles influenciam. É como se a exclusão ela causasse um buraquinho aqui nessa nuvem, onde vem toda a força de energia, de realização, de ir lá, de conquistar, de fazer, ela fica minada. Porque a força do realizar e do sucesso, ela vem da nossa ancestralidade. Isso. Ela vem lá de trás e vai passando de geração em geração até chegar nos nossos bisavós, avós, pais, até chegar na gente. Se há uma exclusão, essa força ela desvia, ela não consegue chegar. Então, por isso que às vezes a gente fica muito E paralisado. nas empresas, por exemplo, quando você tem vários exemplos, mas um bem importante que dá para, eu acho que ilustrar é quando você funda uma empresa, às vezes com 2, 3 pessoas, por determinado momento acontece algum problema e uma dessas pessoas elas saem da empresa e as outras que ficam não falam mais nisso, não, sabe, exclui essa pessoa como se essa pessoa não tivesse existido. Uhum. E o que a constelação fala é que toda vez que a gente exclui alguém de um sistema, o sistema ele dá um jeito de colocar essa pessoa de volta, mesmo que sendo representada por uma outra pessoa. Então, por isso que às vezes você vê homens e mulheres se relacionando sempre com o mesmo tipo de pessoa, com o mesmo padrão, aí termina, não quero mais saber, essa ex-mulher falecida e tudo mais, aí quando vê, ela vai e se envolve com a pessoa da mesma forma. Né? A pessoa está montando uma empresa, aí exclui um sócio e não quer saber, não dá o determinado lugar para ele, que é diferente do que a Letícia falou, né? De aceitar, não é aceitar, é você entender que aquela empresa surgiu da união de 2 pessoas, mesmo que uma das pessoas não estejam mais lá. Então, quando você faz isso, você acaba atraindo pessoas com o mesmo padrão, com as mesmas características, e aí você vê negócios sempre com os mesmos problemas, sempre repetindo os mesmos erros, né, os mesmos resultados ruins, às vezes por uma questão de exclusão, né, um afeto dentro da lei do pertencimento. Porque um ex-marido, uma ex-mulher, um ex-sócio, um ex-funcionário, ele pertenceu ali de alguma forma. Então, se você exclui essa pessoa, é como se energeticamente as coisas começassem a dar uma desandada nesse sentido, e aí você acaba repetindo coisas que você não gostaria, porque você não tem essa consciência. E uma coisa que eu levo para mim sobre isso também é que, assim, quanto mais você rejeita, mais você repete. E é difícil você explicar isso para as pessoas que muitas vezes, né, não têm acesso a essas informações ou nunca ouviu falar. Você fazer ela entender que quanto mais ela rejeitar aquela situação, aquela pessoa, mais aumenta a chance dela viver algo muito parecido, né? Sim. Esse é o maior desafio, porque a constelação, ela tem muito a ver com você estar numa postura de humildade e de coragem também de olhar para você.
muitas vezes não é todo mundo que está preparado para receber a informação, né? Então, fazer a constelação é estar na posição de adulto. O que que é estar na posição de adulta? É você assumir a sua autorresponsabilidade. Então, entender que os meus atos, eu tenho controle sobre o que eu faço. E a ação do outro, eu não tenho controle. Como eu reajo a isso, né? Colocar essa pessoa no lugar dela, né? Ainda, apesar de, né? Mas respeitar isso também. Pertence. Mas concordo, Uhum. né? Tipo, nossa, eu tirei essa pessoa porque eu não me dava com ela. Aí realmente eu concordo. Mas e se nessa situação ali, não de origem, Uhum. mas de conversa, esta pessoa, ela fez algo que fez mal para a empresa e ela saiu justamente por isso. Uhum. Sei lá, uma infração legal, uma infração ética, algo assim que realmente não tinha mais como ela ficar ali, né? Exemplo que aconteceu agora, recentemente ali, uma pessoa que foi demitida por compliance. Agora, Uhum. saiu um caso, assim. Né, teve uma, entre aspas, uma justa causa, não é sócio, mas justa causa para aquele ser humano sair daquele sistema. Como que fica isso? Essa polêmica que você falou que existe nas empresas é a polêmica também que existe na questão da família, por exemplo, com pais abusadores, com, enfim, né, marido, esposa que abusam, e você fala, mas essa pessoa pertence? Sim, ela pertence. É diferente, né? Porque quando a gente fala de olhar para isso e entender o pertencimento, a gente não está querendo dizer que você aceite o roubo, você aceite, né, aquele abuso. Não, é você simplesmente trabalhar o sentimento com o qual você olha para isso. Nesse caso, até a lei me obriga, às vezes, a tirar a pessoa, né? Com Não, Eu não acho certeza. assim. Você não vai deixar uma pessoa que está roubando a sua Assim, empresa dentro da empresa. Mas existe essa questão da forma como você faz isso, do sentimento que você faz. Porque, assim, claro, a gente fica revoltado com uma pessoa que está roubando o nosso negócio. Você sim. demite ele. Agora, o quanto isso vai ficar preso no seu sentimento, Quando isso vai virar uma corda que me amarre àquela Exatamente. situação. Porque o que que pode acontecer? Ah, agora eu não vou ter mais ninguém porque todo mundo me rouba. Entendi. E aí você começa o quê? Não conseguir crescer a sua empresa porque você não consegue contratar ninguém, porque você tem um trauma de alguém que te roubou Uhum, e porque você não consegue olhar para isso, trabalhar isso, entender que, uhum, poxa, pode ser, acontece, uhum. né? Claro que não é tão simples assim, tem todo um Sim. sentimento maior envolvido, mas é com isso. Senão o que vai acontecer? Você vai contratar uma outra pessoa e esse sentimento que você guarda e tudo Você vai mais, espelhar nela. você vai espelhar nessa pessoa e provavelmente essa pessoa vai te roubar novamente, Entendi. entendeu? Eu acho que vai muito do que a lei explicou ali também sobre esse pertencimento, ele não é necessariamente físico, né? É aqui Exato. dentro, É entender que teve isso. um lugar, um propósito, porque também entra naquilo que aquilo que você rejeita ou nega vai te perseguir, né? Então, Por exemplo, quando a gente fala de pais né, e mães narcisistas, que a gente sabe que tem uma condição ali que prejudica não só o filho, né, a família como um todo. A gente não tá falando assim, não, você tem que honrar e amar sua mãe acima de qualquer coisa e ficar grudado nela. Não é isso. Você tem que entender que você está aqui por conta dela. Mas uhum. você não precisa deixar que ela continue te abusando. Da mesma Uhum. forma, a gente tá usando, por exemplo, a questão do dono da empresa olhar para o funcionário e ver que ele está, né, numa posição ruim ali, fez alguma coisa, mas o funcionário também. Muitas vezes ele é abusado, né, pelos gerentes, né, pelas pessoas acima dele, e ele ali também acaba aceitando uma situação, né, enfim, acaba não demitindo a empresa por conta disso. Então ele também tem que entender, né, e olhar para isso, porque senão ele pode sair dessa empresa e vai acabar arrumando outro emprego, onde vai também ter chefes que vão estar abusando dele ali de certa forma, fazendo coisas erradas. Então, é nesse sentido, não é a questão do físico, de você, não, tudo bem, roubou, tem que continuar com essa pessoa. Mas é como você lida com essa situação e o sentimento que você deixa fluir e não acumula, porque senão, inconscientemente, você vai trazer pessoas que cometeram aquelas mesmas coisas, seja na E família, isso seja vai na... também repercutir na cultura da empresa, Com né? certeza. Sim. Exatamente. Imagine, se você cria uma cultura da desconfiar sempre. E uma coisa interessante, assim, é que um padrão repetitivo, ele sempre está relacionado. Ele é um sintoma. Ele não é a causa. Uhum. Ele é o sintoma. Então, quando eu olho para a origem, então tá, eu sou dona de uma empresa e eu tenho um funcionário que está desviando dinheiro do meu caixa. Primeiro, é o mais fácil, que é o racional. Alguém está
desviando dinheiro. O segundo, tá, mas o que que tem sobre mim nisso aqui também? Né? Será que a minha organização dentro da empresa, a minha empresa está estruturada para poder controlar isso? Uhum. Além disso, o que que teve de acontecimento aqui? Por que eu estou vivendo esse cenário? Porque o nosso mundo externo, ele é reflexo do nosso interno. Então, a constelação, quando ela trabalha o pertencimento, você encara isso de uma forma mais profunda. Não, e aí eu já quero fazer até uma ponte que vocês falaram de um outro lado, do dar e receber, eu já quero trazer. Isso aí, isso é muito importante. Porque você falou assim, será que eu tenho um esquema de controle pra ver se a pessoa tá me roubando ou não? Só que aí porque eu vejo muito isso em compliance, né? Eu trabalho com compliance, eu Uhum. vejo muito isso. Beleza, aqui eu nem olho, mas também lá fora eu faço de tudo pra passar a perna nos outros. Exato. Exatamente, que aí a gente entraria Aí eu tô na... atraindo, não, eu tô ensinando isso pros meus funcionários. Eles vêm fazendo isso com os outros. Eu nem diria ensinando, eu estou comunicando isso. É. Eu estou comunicando. Não tô falando que seja isso, mas Aham. pode ser, né? Sim. Ou pode ser também uma dinâmica oculta que só abrindo um campo de constelação para identificar se lá atrás já tinha esse padrão, como ele começou e como eu posso olhar de uma forma diferente para aquilo. Sim, às vezes você compra uma empresa que já tem essa. E Você herda, né? Isso, essa cultura Mas dela. se você comprar uma empresa que tem essa cultura, ela também está dizendo sobre você. Porque se Sim. você não tivesse conectado a isso, você nem conseguiria É. finalizar Uhum. essa compra, Sim. entende? Um dos desafios, Não desculpa, foi uma te- compra que você fez um compliance, por exemplo. É. Ah, que. é que às vezes a gente olha justamente nisso. A gente, às vezes, inconscientemente, coloca as pessoas para nos roubar, para não crescer, por exemplo, para não olhar alguma situação. Sim. Então, existem coisas acontecendo nisso, né? Eu tenho um exemplo meu de uns 2 anos atrás que toda vez que eu começava a crescer no instituto, eu dava um jeito de arrumar um sócio. E dava um jeito de fazer alguma outra coisa. Sempre que eu ia para um próximo nível, acontecia isso. E aí isso começou a repetir 2, 3 vezes. E aí eu levei isso para uma constelação. Que legal. E aí o que, que apareceu nessa constelação? Apareceu a figura do meu pai, Olha só. que em determinado momento teve muito dinheiro, Uhum. muito mesmo, e perdeu tudo. Então, em lealdade a ele, Olha de eu não só. ser superior a ele, eu me sabotava para não fazer mais dinheiro para o meu negócio, não, porque como assim um filho vai ser melhor que um pai? Cara, que Uhum. legal. Ou como eu como filha vou ser tão diferente do meu pai que eu não vou mais pertencer a isso, né? A essa Que entra na dinâmica. lealdade, né? Aham. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta que já é aplicada também em constelação empresarial, e acho que isso envolve daí uma Uhum. outra lei, que eu vejo muito, também eu sou advogada e lido muito com conflitos empresariais e empresas familiares, relações entre sociedade, pai e filho, assim. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também, como que a constelação entraria nesse campo. Eu acredito que a gente até, nesse temática, poderia até abordar primeiro a questão da hierarquia, né, Jorge? Sim, a lei da ordem, que é a segunda lei, né, que ele justamente diz isso. Os sistemas, existe uma ordem, existe uma hierarquia, e essa hierarquia ela precisa ser respeitada. Quando a gente olha para a questão da família, a hierarquia é a hierarquia das gerações. Então, né, o avô, ele veio antes do pai, que veio antes do filho. Entre os filhos tem o filho mais velho, o filho mais novo. Então, toda essa ordem, ela precisa ser respeitada. Então, por exemplo, quando eu tenho filhos que assumem o lugar dos pais, a gente tem um desequilíbrio. Nas empresas, da mesma forma. Então, os sócios, quem veio antes? Veio o pai, veio os filhos, né? Os diretores, os gerentes. Então, todo o organograma, né, que a gente Uhum. fala muito nas empresas, são importantes. A diferença é que nas empresas a gente tem que levar em consideração também o tempo de casa. Porque um funcionário que está há mais tempo, independente da posição dele, ele tem precedência a um funcionário que chegou ontem. Então, esse tipo de olhar, ele é extremamente fundamental. E vou dizer que isso dá problema, sabia? Empresa grande, assim, que o cara tá mais tempo ali na casa e tal, aí vem alguém que é hierarquicamente superior, mas não sabe ainda nada daquele processo que aquele cara já domina. Quantas vezes Aí você tem vê? esse conflito. Não, no papel esse cara é hierarquicamente, mas esse aqui domina mais, ele sabe mais, ele conhece mais e fica esse conflito aí entre Sim. essas duas pessoas. Isso acontece muito com pais e filhos. Porque o filho, ele chega, ele tem vários tipos de filhos, né? Tem o, Uhum. tem o filho que vai querer honrar o pai e
continuar o Entende o legado seu a lugar, qualquer né? custo. Não, o que entende, Uhum. o que quer fazer isso a qualquer custo e passa na frente dos irmãos e Sim. passa na frente do pai e começa. Isso acontece muito em empresa familiar. Quando começa a troca de geração, por quê? Quando a gente fala de herança, e agora eu não tô nem falando só de morte, mas herança de legado, né? Quem não ajudou a construir tem dificuldade, às vezes, de dar continuidade àquilo que foi instituído, Muito real. inclusive Uhum. aos princípios Sim. daquela empresa. E ao desrespeitar o princípio, eu desrespeito a hierarquia do fundador, eu desrespeito todo o sistema da empresa. Sim. Então, de pais e filhos acontece muito. Então, o filho chega na empresa, quer dominar, não entende, ele julga o pai como menor que ele, por exemplo, assim, ele tem mais informação hoje. E aí eu fiz um curso super legal lá Sim. de, sei lá, qualquer coisa. E eu vou falar pro meu pai, não, você tem que fazer isso, porque isso aqui vai mudar. E o pai fala assim, tá, mas eu acho que não é o momento. E o filho insiste, ou então ele faz além da vontade do pai. E Passa por aquilo cima. ali começa a gerar desequilíbrio tanto na hierarquia quanto na ordem, né, Jorge? Às vezes gerentes, né? Vamos levar para um nível mais da base da pirâmide ali. Às vezes um gerente chega novo, super capacitado, com formações talvez diferentes, né? Ou até maiores do que aquelas ali, e já chega achando que é o dono daquilo ali, né? Uhum. Daquela situação, daquele departamento. E isso tem um desequilíbrio. Sim. Então, assim, Já vem com ego lá em cima. é claro que a gente não pode também, não. Os funcionários antigos, ou os que estão lá há mais tempo, é os que vão ter prioridade em um monte de outras coisas. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que precisa ter um entendimento, né? Entender, compreender que um funcionário, por exemplo, que está mais lá há mais tempo na empresa, poxa, ele tem um conhecimento diferente. Ele tem uma situação ali que, poxa, eu não posso chegar simplesmente ignorando a história dessa pessoa, ignorando o relacionamento que ele tem com essa empresa. Porque não é sobre os dois, é sobre a empresa. A empresa, como entidade maior dentro desse sistema, ela precisa estar em equilíbrio. E aí, quando as pessoas, né, que fazem parte dessa empresa, elas começam a brigar entre si, é questão de ego, é questão, né, de cada um estar olhando Uhum. pro seu umbigo, não está olhando para a função da empresa em si. E aí começam os problemas. Tanto para quem chega, que acha superior, quanto para quem está lá, que pode às vezes começar a sabotar essa pessoa que chega, porque, Uhum. poxa, ninguém me ouviu, não me deram essa chance, tudo mais. Então é muito importante as empresas terem essa questão dos papéis, da hierarquia, muito bem definidas, muito bem claras, né? E a gente falava um pouquinho antes, né? A questão da cultura mesmo, entender o que essa empresa quer. As empresas familiares, ela têm, vamos dizer assim, que um desafio em dobro. Porque além de ter a empresa em si, tem a questão familiares entre os donos da empresa, né? Que é muito mais, por exemplo, se eu e a Letícia montarmos uma empresa, a gente não é da mesma família. Então, assim, vamos ter problemas ali. Se por acaso tiver alguma questão minha, pessoal, com a minha família, que envolve a empresa, eu vou estar olhando para mim. Eu não vou olhar para a Letícia. Agora, você imagina, por exemplo, irmãos, primos que são donos da empresa e que estão também com questões diretamente ligadas no sistema familiar delas. Aí fica muito mais desafiador, vamos dizer Sim. assim. E assim, eu acho que também uma coisa que é importante trazer é que a relação também é muito assim, nessa questão dos funcionários mais antigos e tudo mais. Não é uma escolha inconsequente. Ah, nossa, agora ele tá aqui há 28 anos e não posso, né? Escolher um caminho diferente para ele. Mas muito é honrar o papel dele ali na história da empresa, na mesma proporção do que ele também já entregou para aquela empresa. Sim. Então, é olhar com respeito mesmo. Aí a gente pega o gancho do pertencimento, do lugar daquela pessoa e da hierarquia, do tempo que ela está ali. E às vezes, por exemplo, nessa troca de geração também de empresas familiares, acontece muito isso também. Eu convivi no ano. Quando eu trabalhei no escritório de advocacia aqui em Curitiba, que atendia, né, empresas familiares, era uma empresa familiar, eu via muito isso. Então, filhos que passam por cima do pai e que também não conseguem ter esse olhar e dar esse lugar que o pai deu para aqueles funcionários que quando ele chega, ele acha que ele é maior Uhum. do que Nossa. aqueles que estão É. ali, sabe? E aí a Letícia já deu um gancho também para a terceira lei
que é a lei do dar e receber. Que a lei do dar e receber, ele fala que qualquer relação, ela precisa ter um equilíbrio. E então a energia, a intensidade que eu dou para essa relação, ela tem que ser recíproca. Não necessariamente tem que ser feita a mesma coisa. Então eu posso fazer, por exemplo, né, uma coisa com a Letícia, ela não precisa fazer a mesma coisa. Agora a intenção, ela tem que ser a mesma, para justamente ter esse equilíbrio. Então, em empresas onde o funcionário faz demais e não tem reconhecimento, tem desequilíbrio. Ou ao contrário, porque às vezes a gente hoje só vê a questão do funcionário, né? Mas às vezes a empresa dá de tudo para o funcionário. Dá treinamento, dá curso, dá oportunidades para essa pessoa crescer e ela tá ali só recebendo o salário e não fazendo a parte dela. E só reclamando, E só reclama. né? Às vezes tem que ter essa Sim. cultura de reclamação também. E aí, então, aí toda vez que tem esse desequilíbrio, a gente tem uma desordem também disfuncional. Isso pode ser, por exemplo, da empresa com os seus clientes, quando às vezes ele dá demais para os clientes e os clientes não conseguem enxergar essa Valor. questão, o valor, ou ao contrário, né? O cliente não está dando nada, e aí eu está dando demais, a empresa não está reconhecendo. Então, esse desequilíbrio do dar e receber, eu acho que é a lei que as pessoas têm mais facilidade de enxergar, porque estão muito mais próximas, né? Então, por exemplo, poxa, eu tenho um relacionamento onde eu ligo para as pessoas, onde eu, né, eu faço tudo que eu quero para dar uma atenção. Isso não acontece da mesma forma, e é engraçado que às vezes na constelação a gente vê um padrão que a pessoa que recebe demais, ela acaba saindo desse relacionamento por não se sentir merecedor aquele tanto de dar, né, que ele tá tendo e não tá conseguindo dar o receber. A mesma coisa nas empresas. Às vezes o funcionário tem tanto que ele fica sem graça, porque não está conseguindo lidar com isso ou, né, superar as expectativas, e ele acaba saindo, né? E vice-versa também acontece. Então essas 3 leis, elas são base para tudo que a gente fala de constelação familiar, tanto nas famílias, né, quanto nas empresas também. Porque no final das contas, você pode ver a situação que for, no emaranhado que for, né, que acaba caindo numa dessas 3 leis. Então a gente sempre olha para esses 3 pilares, como você falou, Maria, como os pilares fundamentais para a gente fazer as dinâmicas e todas as associações e trabalhos, tanto nas famílias quanto nas empresas. Só uma contribuição sobre isso da lei entre o dar e receber, que dali saem muitas dinâmicas ocultas, assim, que agem muito. Nossa. A pessoa, geralmente, que dá demais, ela se sente não só merecedora, mas também em dívida com aquela pessoa. Então, a pessoa que tá dando demais, ela não tem, muitas vezes, para entregar naquela proporção. Então, a questão que o Jorge falou da intensidade, ela é muito importante dentro dessa dinâmica, né? E, assim, isso acontece muito também, por exemplo, assim, em empresas que têm um faturamento alto, só que a saída também é muito grande. E aí, muitas vezes, ou porque o funcionário está dando demais, ele não está sendo reconhecido o valor que ele está, a contribuição, porque nada mais é a relação entre a empresa e o funcionário que é uma troca. Uhum. Não é um favor. Eu te dou o trabalho, né? Ou melhor, você me dá o trabalho e eu te dou o meu talento, enfim, eu Sim. faço as minhas atividades e eu tenho eu recebo uma remuneração por isso. Então é uma consequência, não é um favor. E muitas vezes as pessoas confundem as relações e isso começa a vir como uma moeda de favor ou entra sentimento. Sim, E aí você, nessa dinâmica do faturamento aí, por exemplo, às vezes a empresa está pagando uma dívida que não é dela. Ela está se sentindo em dívida com alguma dinâmica assim de algum funcionário ou do próprio fundador que está se sentindo não valorizado, não visto por aquele funcionário, onde ele fez um investimento alto e ele não está tendo retorno. E aí, quando você abre o campo para uma constelação, você consegue às vezes ver que uma das dinâmicas eu pago uma dívida que não é minha para promover uma ordem no sistema. Como que você promove uma ordem? Depois que você bagunça. É igual seu guarda-roupa. Você vai arrumar seu guarda-roupa. O que você faz primeiro? Você tira tudo e depois você vai colocando tudo no lugar. Então, fica fácil de visualizar, eu acho, assim, que o desrespeito entre o dar e o receber, ele começa a gerar isso. E a única relação que não tem como
ser compensada é de pai e mãe, que é de pai e filhos. Eu nunca vou conseguir retribuir o fato de eu ter A ganhado vida, né? a vida dos meus É pais. exatamente Eu isso. posso passar a vida inteira querendo fazer alguma coisa. Não, jamais eu vou chegar nessa perfeição. O meu papel é honrar eles como reconhecer o lugar deles, agradecer a vida e É, fazer algo melhor do que o que eles fizeram com isso, e a gente né? percebe muitas pessoas vivendo as suas vidas, tentando retribuir inconscientemente aquilo que os pais deram. E com relação à questão que a Letícia falou das empresas, a gente percebe às vezes muito assim, né, algumas falas sei lá, gerente, eu fiz de tudo para aquele funcionário e ele me abandonou, né? Mas, poxa, tinha um relacionamento ali, né? Ele estava entregando o que ele tinha de talento, você estava pagando o salário e vice-versa. Aí ele trabalhou também, né? Ah, Às vezes. a empresa não me viu, a empresa não fez isso por mim, ah, não me deu nada, poxa, né? Tava pagando. Então, assim, isso é importante não só para a gente ver as questões dos desequilíbrios, mas para a gente tentar buscar o equilíbrio quando você vai fazer um relacionamento de trabalho. Pô, se você já está entrando com aquela sensação de que, vou entrar nesse emprego, eu deveria ganhar mais e não ganho, mas eu só vou para, né, porque eu não tô passando necessidade, aí já começa um monte de questões. Então é muito importante olhar né, para essas leis, observar essas relações, essas tratativas, esses acordos, né? A gente fala muito agora, né, de acordos de trabalho, né, quantos dias por semana, tudo mais. Mas uma vez que isso é acordado entre empresa e funcionários, né, e colaboradores, isso aí tem que ser feito de uma forma tranquila, no sentido de você, pô, se eu como colaborador aceitei isso, ok, daqui um tempo, mostrando, né, o meu trabalho, eu posso, né, buscar algo diferente. E a empresa a mesma coisa, eu contratei um estagiário, põe ele para fazer o papel de um, sei lá, de um, de um analista e tudo mais, poxa, tá em desequilíbrio. Sim. E tem muita empresa que faz isso. Vamos contratar uma pessoa aqui, pagar menos, mas a gente vai botar ele para fazer um monte de coisa. E depois quer cobrar na mesma altura, né? Inclusive é legal, né? Sim, com certeza. É ilegal, mas acontece muito, É desvio de não é? função, né? Com certeza. Com certeza. Pior que acontece, a gente sabe que Acontece. acontece. Eu acho que uma coisa que ajuda muito para a empresa, de uma forma geral, é ela ter claramente não, a questão da estrutura dela colocada num papel, mas não só na questão da hierarquia e do pertencimento, mas os valores daquela empresa, sabe? Isso precisa, para você modificar essa cultura que pode estar aí dentro, isso precisa estar visível. A empresa precisa comunicar aquilo através da forma que ela contrata, através da Sim. forma que ela fecha contratos, da forma que ela tem as questões dentro da empresa organizada, todos os setores, né? Uhum. Independente do tamanho da empresa, o valor, o objetivo, né? A história é bem, bem Eu interessante. ia fazer justamente essa pergunta, assim, enquanto empresária, né? Aham. O que um empresário precisa considerar para fazer essa contratação da constelação? Né, padrões que se repetem, Desorganizado. desequilíbrios, situações que sempre, né, brigas com clientes são sempre as mesmas. Então, questões de ordem repetitivas, né, de traumas, de questões assim, né, de crenças, elas são importantes para a pessoa olhar. Só que assim, como que uma pessoa acorda um dia e fala, não, vou contratar uma constelação, né? Então, assim, a gente pode olhar para a constelação empresarial de diversas formas, né? A gente pode constelar desde a empresa como um todo, a gente pode constelar departamentos, a gente pode constelar os produtos, a gente pode constelar, né, os donos da empresa. Eu acredito muito que a gente precisa começar da origem, né? Das pessoas que estão ali no papel de origem da empresa ou do comando da empresa, porque é ali que ele vai começar a entender a desordem, né? Uma vez que ele entende essa desordem, aí ele já vai começar a ter alguns sinais de para onde ele precisa atuar. Porque a constelação, apesar de muitas vezes parecer ser algo muito abstrato, ela é extremamente certeira. Porque dentro de uma dinâmica de constelação, a gente consegue entender os sentimentos daquelas pessoas, né? Quem que está sendo excluído ou não, quem que está está se sentindo que não está no seu papel. E isso são informações extremamente estratégicas para um negócio. Então, se você tem, por exemplo, um sócio que é irmão de outro, alguma coisa assim, e um está tendo uma dinâmica, né, tá com um sentimento diferente ou não,
tudo isso trazendo para a clareza começa, de certa forma, né, reverberar e se ajustar. E então eu acredito que seria interessante sempre, né, é o que a gente costuma fazer, é olhar primeiro para essas pessoas que estão no comando, porque elas tendo um entendimento sistêmico da empresa, aí ele consegue depois ir atuando, né, vamos dizer assim, ao longo de toda a empresa, né? E acredito também que é importante você buscar pessoas, né, com experiência, pessoas que já atuaram nisso, porque como, né, um facilitador, um constelador é como um profissional qualquer, Sim. né? Onde tem médicos bons, médicos ruins, onde tem advogados bons e ruins, né? É preciso também a gente se atentar a isso, né? Porque a gente vê muito preconceito com às vezes consteladores, com coach, com advogado, é a mesma coisa, são todos seres Sim. humanos, né? E aí uma vez que vamos dizer assim, as pessoas que estão tomando conta do negócio ou da empresa começam a ter a consciência sistêmica, aí ela começa a replicar isso para os seus diretores, para os seus gerentes. Isso pode ser feito através de exercícios sistêmicos, através de workshops. Na verdade, é trazer esse conceito. Porque aqui, quem está nos escutando aqui pela primeira vez, ouvindo as leis, com certeza já visualizou muito disso na sua família, nas empresas. Sim. Então, não é um negócio que nunca ninguém ouviu falar. Talvez nunca ouviu falar com esses nomes, com essas, né, com essa dinâmica, mas está vivenciando no seu dia a dia, no seu negócio, no seu emprego, enfim. Então, eu acredito que o dono da empresa que começar a perceber repetições de padrões, de comportamentos, situações na empresa dele que está se repetindo, que, poxa vida, estresse, um produto, pô, estamos lançando um produto atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Não vende, esse produto ninguém gosta, esse produto está dando errado, tem uma repetição de padrão aí. Então você começa a olhar e assim, a constelação ela precisa ser direcionada. Então não dá para você falar assim, não, vou constelar tudo da minha empresa numa constelação só. Esse empresário ele tem que ter uma dor. O que está doendo mais? Meus funcionários são ruins, né? Eu estou contratando gente toda hora ruim, os meus produtos não vendem, eu estou com briga com os meus sócios, né? Os diretores estão se matando ali, todo o diretor que eu ponho vem, então ele escolhe uma questão e começa a olhar para isso. Porque sempre numa constelação, né, Letícia, uma coisa puxa outras coisas também. Mas você tem que atuar dentro de um único tema, de uma única dor, para você ter um direcionamento e para que a constelação fique clara. Porque senão você começa, você vai constelar um negócio da sua empresa e você traz um tema do seu pai no meio ali, ou uma coisa da mulher, quando vê, piorou. Claro que os bons, né, facilitadores, consteladores, eles conseguem administrar isso. Mas às vezes você vai perder tempo, vai perder dinheiro e, enfim, e acaba não atuando naquela questão. Eu acho que é isso que o Jorge falou mesmo. E uma coisa que a gente faz também, né? Eu concordo com ele, de começar lá na origem, né? Na Porque origem. tudo é sobre origem. Em qualquer relação que você tenha, seja pessoal, profissional, familiar, tudo tá na origem. E quando você chega na origem, você inicia o processo, né? Então, para as empresas, é lógico que você pode fazer uma constelação pontual, mas um planejamento estratégico nesse sentido, né? Além da constelação, você trazer, sentar com esses fundadores da empresa e entender as necessidades que eles estão tendo, né? Quais são esses padrões, como o Jorge falou, que estão se repetindo, que eles estão observando as dinâmicas, né? A questão da liderança, se eles estão sendo respeitados, se eles não estão, entender a história de como que foi, quantos sócios passaram, quais foram as quebras que tiveram. Trazer isso para uma constelação já é um grande passo. Sim, porque às vezes as pessoas esquecem o porquê que aquela empresa existe. Já passou tanta gente ali, e aí cada um que foi passando foi deixando um pouquinho de si, e no final não tem nada a ver com aquilo, né, com a origem mesmo. Com a origem. E eu costumo dizer bastante, eu acho que, né, a gente também tem essa dificuldade de que a gente buscar as respostas fora, né? E quando a Letícia falou, não, tem que olhar para a origem, é isso. Porque o dono da empresa muitas vezes fala, não, a culpa está no meu funcionário, a culpa está no setor tal, né? A culpa é do meu sócio. Mas a origem
as respostas sempre vão estar dentro dele. Então a constelação vai ajudar isso, ele olhar para o que dentro dele reverberou esses problemas ou está trazendo essas repetições para que ele possa atuar de uma forma mais clara. E eu acho que esse que é o grande desafio dentro da empresa. Porque na área de família ou pessoal, muitas vezes você vai fazer uma constelação, você já tá assim, lá, assim, tá, vamos mudar. Vamos olhar, eu já ouvi falar disso, eu já tô numa fase assim que eu preciso fazer algumas ferramentas que estão chegando para mim, que qualquer coisa que vier, eu tô no lucro. Se mudar uma coisa, já tá tudo certo, que eu tô sem dinheiro, eu tô só me conectando com pessoas que não agregam. Só que quando você traz isso para a empresa, onde você está mexendo com pessoas e com o profissional delas, que já está mais conectado com o nosso ego também, porque quem não quer reconhecimento? Então, é um ato de coragem. Você fazer uma constelação e estar aberto para olhar para a origem, para desencadeamento e da sua responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo. Que envolve a autorresponsabilidade mesmo. Envolve a autorresponsabilidade. E isso que eu acho que é o desafio dentro da empresa. Você imagina, por exemplo, 2 sócios, aonde o que veio depois, ou sei lá, o irmão mais novo, é o que está tomando conta da empresa, em cima do irmão mais velho, que até gostaria, mas o irmão mais novo não deixa, enfim, acontece um conflito. Olha, a partir do momento que esse irmão mais novo faz uma constelação, sei lá, e por algum motivo percebe que ele não está no lugar dele, o que ele vai fazer com essa informação? Entende? Ele vai conseguir abdicar, ele vai conseguir, sei lá, chamar o irmão para ficar mais próximo, você percebe? Então, são questões extremamente profundas, porque não é só sobre os dois também no final das contas, porque essa decisão vai mudar a empresa como um todo. Você reflete na cultura, né? Só que você quer a empresa saudável, você quer a empresa, né, mantendo dessa forma. Então, é autorresponsabilidade, é coragem. Tem até uma frase do Jung que me remeteu agora, que ele fala, dentro desse caos, qual é a sua responsabilidade? Exatamente. Esse é o mais difícil, eu acho, né? Exatamente, Lu. E quando a gente fala de empresa familiar, a gente está falando. Família, como um todo, é um assunto sensível. São relações sensíveis, onde facilmente você aciona o senso de injustiça. Sim. Por isso que exige você como empresário ou eu como filha estar numa posição de adulto. Porque a criança faz birra, a criança chora, a criança não tem dinheiro, né? A criança não pode namorar, não pode casar, não pode ser próxima, porque ela está em formação, né? São os adultos que proveem isso para ela. Quando a gente está falando de empresa e de eu como adulta, eu preciso trazer isso para mim. Sim. Porque só assim eu vou conseguir mudar algo que está em desordem ali. Então, são relações sensíveis. Você está falando com feridas. Muitas vezes, quando a gente faz uma constelação, a gente vê que tem muitos acontecimentos que promovem um congelamento sistêmico. O que é um congelamento sistêmico? Eu sofri um trauma ou o meu sistema tem um trauma registrado ali na nuvem e eu nem lembro. Ou, às vezes, eu lembro, mas eu não... Nossa, aquilo, para mim, não faz sentido eu registrar daquela forma. Não é sobre culpados, não é sobre o que me fizeram. É sobre como eu olhei para aquela situação e interpretei isso dentro de mim. E tô levando isso e espelhando isso nas relações e nos acontecimentos da minha vida hoje como adulta. Então, além de ser assunto sensível, para o empresário também tem a questão da parte dele associar o sucesso dele também com o sucesso da empresa de uma forma muito misturada, né? Então... E a gente percebe um monte de gestor de empresa no papel de criança. Dando birra porque o diretor tá fazendo um trabalho melhor, que ele não gosta. Gestor de país. Não, com certeza. Porque um país não deixa de ser um sistema também, viu, Maria? E aí a gente vê as repetições de padrão e de padrões e é assim mesmo. E, enfim, eu já vi constelação de pessoal constelando cidades também. Então, assim, como eu falei, todo o sistema ele tá suscetível a esse desequilíbrio das 3 leis. Só te interromper, todos os sistemas estão conectados entre si, né? Também, não tem como. Mas voltando no gestor criança, é isso. Às vezes ele dá birra, às vezes ele implica com o funcionário, e às vezes não é nem porque o funcionário é ruim, às vezes ele implica porque o funcionário é bom. E aí ele do ego também, se destaca mais que ele.
Então, essa questão do papel do adulto é isso, porque o adulto não faz o que gosta, faz o que é preciso. Então, o gestor, às vezes, no papel de criança, ele faz o que gosta, não o que é preciso. Sim. É. Então, é muito importante olhar para isso, né? Olhar para os seus Ele vai pro conforto dele, né? Exatamente. Às vezes você dá poder e responsabilidade para um funcionário e esse funcionário está no papel de criança e estraga toda a sua equipe, toda a sua empresa, enfim. Então é muito importante olhar para isso de uma forma bem. Eu acho que na verdade, eu ia falar tranquila, mas é com responsabilidade. Eu quero melhorar. Quando a gente olha para a gente, para o nosso autoconhecimento, é isso. Poxa, isso aqui não tá legal. E às vezes parece que vai ficar pior no começo. Mas depois você começa a ver que as coisas começam a dissolver e a mudar, e os clientes começam a vir, os resultados começam a vir, né? Às vezes você acha que uma situação ali, uma mudança ali de hierarquia que está em desordem, quando você muda, você fala, ih, vai ser pior, acaba fluindo mais, né? É. Então é muito importante olhar para isso. Eu acho que uma coisa que eu percebo muito em empresas que são bem-sucedidas é que elas têm tanto os valores quanto os objetivos dela muito bem definidos. Elas realmente respeitam a hierarquia, ou seja, elas têm, por mais que seja 5 funcionários, 2 funcionários, o papel de cada um é muito bem esclarecido, Sim. tanto no contrato quanto na dinâmica que elas têm entre si no dia a dia, né, das funções. A questão de não sonegação de imposto, seja não só do imposto da empresa, mas do funcionário, ela reflete muito no resultado produtivo da empresa. Respeitar. Se o funcionário tem direito a A, B, C, D, E, Z, ele tem que fazer o A, B, C, D, E Sim. até o Z. Sim. Né? A gente quer, às vezes, muito porque, principalmente pequenos empreendedores, eu me defino como uma, então é difícil. Sim. A gente Sim. está começando e a gente erra também. Só que é aí que a gente vem com a parte que quando você está pronto para uma constelação, você está pronto para olhar de forma diferente e traçar um plano a partir daquilo, né? Sim. A gente costuma dizer que constelação também não é para todo mundo. É. Então não adianta eu forçar uma pessoa a fazer uma constelação. Ela sente, né, que é o momento por conta daqueles motivos que a gente falou, que ela começa a perceber. Ela sente, poxa vida, tem alguma coisa aqui, que nem eu falei do meu exemplo. Por que que toda vez que eu vou crescer eu arrumo um sócio? Será que eu preciso mesmo? Tem alguma coisa errada. É um padrão que estava claro, começou a ficar claro para mim. Então eu fui atrás. Então, da mesma forma, os donos de empresas, os gestores, começam a observar. Porque eu tenho certeza que qualquer um que estiver nos ouvindo aqui, começar a olhar para o seu negócio, para a sua empresa, vai perceber padrões, sejam eles positivos ou negativos. Se os negativos estão ardendo bastante, né, que muitas das vezes arde muito, começar a olhar para isso. Só o fato de se abrir para olhar para isso, o campo, né, a constelação, ela já começa meio que se formar. A gente costuma falar que a constelação ela começa do momento que a pessoa decide, e não só do ato ali de constelar. Então, é bem importante o que a Letícia falou. E assim, o que a Lê falou agora a respeito de você não sonegar imposto e tudo mais, esses dias nós estávamos numa conversa, uma conhecida minha que trabalha num grande banco, ela falou assim, que o banco tá fazendo algumas sacanagens com ela, né? E ela falou também, quando eu sair de lá, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar com uma ação trabalhista. Então, ou seja, assim, ela já tá revoltada, pensando, e realmente, né? Porque ela tá sentindo o quê? Que ela não tá pertencendo, de repente, não sei aí qual a lei que estaria violando, né? Mas... Acho que todas. Eu percebi essa revolta nela. Eu falei, gente, mas imagina você tá trabalhando numa empresa que você não vê a hora de sair pra processar a empresa. Triste isso, né? Não, ali já não tá mais o mesmo. Não tá nos trilhos mais, né? Não tá mais foi cansado, tô entregando. E você percebe que numa situação dessa, se ela olhar como adulto, porque assim, tudo bem, todos nós sabemos que tem situações que a gente às vezes precisa passar. Às vezes, poxa, eu tô passando fome, eu preciso estar numa empresa fazendo qualquer coisa ali. Ok? Uma necessidade, né? Sim. Mas assim, a partir do momento que eu decidi estar ali, eu tenho que ser responsável por esse ato. Sim. E também, inclusive, de sair dele, porque o que a gente percebe muitas vezes no meio corporativo, que eu atuo bastante, é as pessoas entrarem numa situação de necessidade, se acomodarem, né? Começarem a ficar ali anos e anos e achar que quem tem que tirar ele dali é a empresa. Entra naquele ciclo do vitimismo. E qual é a tua responsabilidade, né? A criança, na verdade, A criança, sente, a gente sabe, porque todos nós temos a nossa criança dentro da gente, porque é onde a gente foi formada. Sim. Então, toda a nossa primeira infância, até os 7 anos, ela é muito importante
da forma que a gente enxerga o mundo, Uhum. né? Por isso que às vezes eu vejo muitos pais se sentindo culpados, né? Mas é muito sobre nós, filhos. Não é, você pode ter o melhor pai do mundo considerado pela sociedade, e ainda assim aquilo pra você em algum lugar, lá quando você tinha 4 anos, aconteceu alguma coisa e você registrou que aquilo ali faltou em algum lugar. Mas isso aí você tá falando, assim, uma suposição. É, eu acho que quando a gente tem muita gente que tem trauma de infância, Uhum. que sofreu muito, né? Foi uma infância traumatizada. Mas não aquele trauma normal de tipo, ai, caí do escorregador. Ah, meu pai não ia na reunião da É, escola. não, mas trauma mesmo. Trauma, assim, que realmente. E, cara, meio que ela não superou isso. E aí ela acha, eu já percebi isso em algumas pessoas, ela acha que o mundo deve alguma coisa pra ela, Sim. porque na época, na hora que o mundo deveria cuidar dela, que era quando ela era uma criança, Uhum. ela não foi cuidada. Sim. E daí o mundo deve alguma coisa pra ela. E daí tudo pra ela tá ruim, tudo pra ela não é exatamente essa birra, essa Não coisa conseguiu de ressignificar, ai, né? nossa, também, já que não fizeram isso pra mim, não vou fazer também. É aquela coisa assim, né? Aí realmente é tudo quebrado, né? É Sim. tudo quebrado. E isso é muito comum. Isso é muito comum. E uma coisa que a Letícia falou da questão da criança, né? Da gente ter a criança dentro, a empresa também. Ela nasce, ela é um bebê, né? Ela vai passar por situações, né? Os conflitos vão ser diferentes conforme os anos vão passando. Então, é importante olhar para isso dessa forma. Uma empresa de 50, 80, 100 anos, ela é uma empresa muito mais adulta do que uma empresa que começou Sim, agora. Sim. sim. Então, e entender que o processo, ele existe e precisa ser olhado. Se você vai querer olhar ele agora ou depois, é muito da consciência de cada um. Porque essa questão de imposto, né, questões trabalhistas, sonegação, enfim, né, compliance, tem tudo a ver com a questão do adulto e da questão da responsabilidade. Então, a empresa também, da mesma forma. Ela pode começar como uma equipe, né, os microempreendedores começam assim, mas a partir do momento que você começa a crescer e você começa a ver que precisa contratar alguém, você deixa de contratar, porque, vou pagar alguém para fazer isso. Não vou registrar porque custa mais. Eu Não vou sei o quê. contratar alguém por E às X. vezes é uma realidade mesmo, a gente Sim, entende, mas é sim, isso que o sim. Jorge está falando, né? Do crescimento da Sim. Aí eu falo assim: empresa. vou contratar um funcionário que vai fazer tudo. Então, você percebe que já começa o desequilíbrio? Então, esse negócio é muito importante, porque eu lembro que eu montei um instituto faz 5 anos. E em determinado momento, eu olhava para ele assim como um bebê mesmo, irresponsável, né? Emitia nota de vez em quando, porque até por falta de conhecimento, né? Não tinha as finanças do negócio organizado. A partir do momento que eu decidi olhar para isso e falar, não, a partir de agora eu vou ter meta, a partir de agora eu vou fazer as coisas dentro né, da legislação certinha, eu vou pagar os impostos. Cara, o negócio mudou. Então, às vezes, os donos de empresa ficam sempre arrumando um jeitinho para fazer alguma coisa ou não, ou deixar de fazer, mas ele tem consciência que aquilo está afetando. Né? E a É, constelação pode, inclusive, trazer, ela fala, ó, é isso aqui que está acontecendo. e às vezes também não é só o empresário, né? Às vezes o funcionário também. Às vezes ele espera um reconhecimento, só que ele também não está entregando na mesma proporção que é o esperado dele. E além dessa parte da gente entrar na origem, na fundação da empresa, por isso que é importante a questão dos workshops dentro da empresa, para expandir o pensamento sistêmico e as leis sistêmicas para a corporação de forma geral. Porque o que que adianta eu, dona da empresa, ter acesso a esse conhecimento e não passar isso também como um valor dentro da empresa? Se eu faço um workshop, eu vou explicar para essas pessoas, para os meus colaboradores, quais são as leis sistêmicas, porque todo mundo se identifica. Às vezes você não tem conhecimento, mas todo mundo Uhum. tem problema, todo mundo tem um trauma, todo mundo tem uma história, todo mundo tem sonho, todo mundo tem ambição. Ninguém quer ficar no mesmo lugar. Eu acho que se a empresa ela consegue crescer junto com os colaboradores, né? Eu acho que isso acelera o tempo e o potencial do resultado que ela Desenvolvimento da empresa, que tá exatamente. buscando. É porque se você não comunica, você não gera uma mudança de cultura, né? Tudo começa com você. Você dá o primeiro passo, né? Aquele negócio que eu sempre falo que é caminhe e o caminho se abrirá. Eu até nem sei de quem que é essa frase, mas eu carrego ela muito comigo. Sim. Caminho e o caminho se abrirá. Se eu dou o primeiro passo, todas as relações elas são como uma equação. X é igual a mais B. Se eu mudo o A, o X já não é igual. Uhum. Se eu mudar qualquer elemento dessa equação, já não é igual.
Então, muitas vezes, eu tenho 3 sócios e só eu tô buscando a mudança. Fica difícil você introduzir, é Uhum. desafiador. Só que se eu não começar por um, nunca vai começar. Sim. Então, se eu dou o primeiro passo, eu abro um pouco mais desse caminho. E uma coisa que o Jorge falou nesse final de semana que a gente estava conversando e tal, é que a gente inspira muitas pessoas que estão ao nosso redor com a mudança de comportamento. Muitas vezes você não precisa convencer alguém a fazer uma constelação, convencer alguém a introduzir isso, a comprar um curso, a comprar uma terapia. Mas se você começa por você e você muda, automaticamente as coisas vão se As movimentando. pessoas percebem a É sua aquela mudança. história, né? Sim. A palavra convence, mas o exemplo arrasa. Exato. E só pra gente finalizar aqui, porque já estamos. Sim. Eu queria. A Lê, nos bastidores, falou uma coisa que eu achei muito bacana ali sobre a diferença da constelação organizacional e familiar e a forma como você olha pra cada uma, assim. Se pudesse trazer aqui pra gente. Né, do meu lugar dentro daquela família. E a empresa é como se fosse o filho que espera que os pais olhem para ela. Quem são os pais? São os fundadores, são os colaboradores, são o produto, os clientes. É aquilo, tudo está conectado, né? Se eu me alinho Uhum. com o todo, né? olho Consequentemente, pra aquela olho para criança, né? aquilo, Que às vezes a gente vai se envolvendo em as tantas partes coisas. se integram, né? E eu tenho uma mudança de resultado, né, gente? Sim. Esse negócio dos produtos é bem interessante, porque às vezes o dono da empresa, ele quer criar um produto achando que os clientes vão gostar, mas quem tá gostando do produto é ele. Sim, é verdade. Ignora o valor da empresa, né? Ele ignora. Acontece muito mesmo. Exatamente. Então, Por isso que tem que assim, entrevistar, né? Fazer NPS. Eu acho que Pesquisa de mercado. o desafio maior, acho que do empresário é entender a empresa como uma parte do sistema, uma pessoa, o indivíduo não seria a melhor palavra, mas é como ela é uma parte que precisa é como ser se fosse vista. um organismo vivo, na É um verdade. organismo vivo. Sim, Muito bom, daria assunto aí pro dia todo. sim. Aí agora a surpresa, Alô. Sim, pode Eu- contar. O Jorge já conhece já. Então, Lá eu vem. vou falar com a Letícia, então. Tá. Mas o Jorge vai também. Ai, meu Deus. Então, Ah, meu Deus. Letícia, não sei se você viu quando a Alô, ela abriu, né, o podcast, ela falou nossa frase, né? Negócio com propósito merecem ser potencializados. E esse é o mote do Empreenda Direito. Aí todos os convidados a gente pede pra falar qual que é a sua frase. Sua frase de impacto. Ela até falou uma frase aqui, né? Mas a sua frase dos caminhos. Ah, Ela eu acho acabou falando sem. Mas qual que é a sua frase de impacto? Teu mantra, algo assim que você gostaria de deixar para os empreendedores sobre a constelação. Nossa, é difícil, porque são várias, mas eu acho que por tudo que a gente falou aqui, acho que seria essa mesmo, né? Caminho, o caminho se abrirá. Muitas pessoas têm preconceito sobre constelação familiar, constelação empresarial, sem ter o conhecimento disso e entender que isso também é uma neurociência. Sim. Então, o caminho se abrirá, né? Se eu dou o primeiro passo, o universo conspira, né? E o resultado e a prosperidade e o sucesso, ela vira consequência das suas ações, né? Acho Quando que você seria entende o seu isso. lugar também. Até quando a gente conversou com o Jorge foi sobre É ocupar o verdade. seu lugar de força. Tá tudo Sim. conectado Sim, mesmo, tudo né? conectado. E Jorge novo, né? Agora você tem que falar outra frase que não foi da outra Eu vez. tava tentando lembrar qual que foi a frase que eu falei, mas eu vou Eu falar. também não vou lembro. A Lu falar- lembra, não, né? eu vou falar uma que, inclusive, a constelação ajuda bastante, que a clareza é o princípio para qualquer mudança. Então, se a gente não tem claro o que a gente quer, se a gente não tem claro o que a gente não quer, as mudanças ficam mais difíceis. E a constelação é uma ferramenta maravilhosa para esse sentido, de trazer clareza, né, para como que está a empresa, como que está a sua questão familiar. E eu acho que pode ser realmente esse princípio para mudança de fato. Agora você me lembrou de uma frase de Bert que ele fala assim: muitas vezes você não precisa de um novo caminho, você só precisa de uma nova forma de caminhar. É verdade. Nossa, Tem essa é tudo a ver profunda, hein? Bert tem frases bem profundas. Tem tudo a ver, né? Sim, sim, Tanto sim. com a empresa quanto conosco mesmo, né? Sim, Tudo começa sim. com a gente, né? E onde que a gente encontra a Letícia? Onde que a gente encontra o Jorge? Quem quiser né, viver essa experiência da constelação. Redes sociais. Bom, as minhas redes sociais, @soujorgefilho. O Instituto é Instituto Transformação Sistêmica.
Então, me busquem nas redes que vocês encontram essa questão de um olhar diferente para a questão de carreira e negócios, assim, né? Uma visão muito mais sistêmica, que eu acredito que é o que faz a gente levar a vida e os negócios com um pouco mais de leveza e intensidade. O meu também pelo Instagram, né? Apesar que ultimamente a minha advocacia tá mais no comando, mas é o meu Instagram também, Letícia M. Grande. Tá Lê M. Grande, na verdade. E depois o pessoal pode conferir lá, a Letícia e o Jorge fizeram um evento bem bacana no sábado com mais uma colega, né? Sim, Vai ter a próxima, então o pessoal já pode acompanhar também lá é na verdade. página. com certeza. A Letícia falou, mas ela estava aqui com a gente aí no sábado, a gente fez um workshop de movimentos sistêmicos e foi bem legal. bacana, assim. Então, a gente gosta bastante de trazer essa visão para as empresas, para as pessoas, porque, de fato, muitas das vezes a gente está sendo guiado por coisas que a gente não está percebendo. Sim. E é disruptivo quando a gente percebe e fala, não acredito que era isso que estava me travando, né? Esse movimento que às vezes não tem nada a ver com o que você estava imaginando e as transformações acontecem assim muito rápido. E o que é legal é que a constelação, ela prova por si só. Quando você vai fazer, não é, tipo, não sou eu e o Jorge só aplicando as leis sistêmicas, é você entendendo quem você é e qual é o seu papel. Sim. Nossa, bem legal. Muito bom, pessoal. Eu tô com o coração quentinho, porque realmente queria muito esse encontro. E eu posso dizer que eu fui constelado pela Letícia, mentoreado pelo Jorge. Então, eu sei que tudo que eles trouxeram aqui é o que eles vivem mesmo. E sabia que esse papo ia fluir muito. Então, quero agradecer de verdade. Minha cabeça já ficou aqui borbulhando para fazer e tenho certeza que vocês contribuíram muito também com quem está nos acompanhando. Obrigada de coração mesmo por ter aceitado. Os dois vieram de fora, né? Inclusive para vir aqui. O Jorge de São Sim. Paulo, a Letícia também. Então, obrigada mesmo pela generosidade e carinho de vocês, tá? Eu só posso agradecer, como sempre. É sempre um prazer estar com você, conversar sobre a vida com a Maria. Muito obrigada, meninas. Eu sou suspeito porque eu adoro as duas e elas sempre me deixam muito bem à vontade aqui. Então, sempre que precisar para podcasts, né, projetos e tudo mais, eu sei que a gente tem uma sinergia muito grande. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigada, pessoal. Finish? Mas é que nem da última vez que a gente ficou conversando. com o É Jorge. verdade. E tava ao Nossa, O Jorge participou do primeiro ao vivo. é verdade. Lembra que ele fez o primeiro ao vivo? Nossa, eu ainda bem Muito que foi gostoso. gravado pra minha primeira vez. Não, mas foi super. Não teve erro. Foi